Hoje de manhã a senhora mandou um monte de arquivo lá no GR8, né? Aquela é os das aulas passadas, né? Isso. E Então, agora a senhora mandou 11 horas de atividade. então, uma boa tarde a todos vocês, né? E eu mandei, sim, uma atividade, agorinha, né? Um pouquinho antes de começar a aula, eu mandei uma atividade lá no GR8. Por que que eu mandei agora? Porque se der tempo da gente começar a fazer, tudo bem. Se não, ela vai ficar para amanhã, tá? Então não precisa preocupar que eu tenho que abrir agora, baixar agora, imprimir agora. Não, nada disso, tá? Pode ficar tranquilo, porque nós temos muita coisa ainda para ser visto hoje. Aí, sobrando, né, no finalzinho, sobrando tempo suficiente, nós vamos começando essa atividade, que é uma atividade relativa ao assunto que nós estamos trabalhando. Nós começamos desde a semana passada, né, falando um pouco, semana passada, antes do feriado, né, nós já falamos sobre máquinas térmicas, até começamos a falar também sobre os combustíveis, né, e aí hoje nós vamos dar sequência, então, a esse assunto. Então, vamos lá, né, vamos recordando, na semana passada nós falamos sobre o princípio, né, de funcionamento das máquinas térmicas, desde a máquina Maria Fumaça até os nossos carros de hoje. Todos seguem um princípio da geração de calor, por isso são máquinas térmicas. Porém, a maneira com que funcionam é diferente, né? A máquina Maria Fumaça, aqueles trens antigos, funcionavam movidos a vapor de água, que era produzido a partir de um aquecimento pela queima de lenha ou pela queima de carvão. Hoje, os nossos carros também têm um aquecimento lá no motor, mas há uma queima de combustível em um espaço fechado, num cilindro fechado. É por isso fala em combustão interna, onde é queimado, então, a gasolina ou o diesel, né, nos caminhões, ou ainda o álcool e assim por diante. Esse combustível é queimado, sim, fazendo com que movimente, né, o motor do carro e assim promova o movimento do carro que vai andar. Mas é em uma situação que segue o mesmo princípio da geração de energia, né, de calor. Esse calor, por sua vez, ele vai também possibilitar a transformação de um tipo de energia em outro, né, que vai antes era uma energia química, seja ela na madeira, no carvão, na gasolina, no álcool, não importa. E depois, a partir dessa combustão, então, vai gerar tanto energia térmica quanto a energia mecânica, que é para o funcionamento, né, os movimentos dos veículos. Certo? Retomamos ao assunto. Então, nós vamos seguir adiante falando um pouco sobre os combustíveis fósseis. Na semana passada, nós até tínhamos começado a falar sobre vamos dizer assim, a composição química desses combustíveis, né? Nós começamos falando lá da fotossíntese, quais eram as substâncias envolvidas nisso aí, e quais eram os principais tipos de elementos químicos envolvidos, quais os tipos de átomos que existem nessas substâncias, certo? Eu gostaria de saber, hoje tem alguém que quer ir admitindo os colegas na aula? Eu Tem alguém? adoraria, mas o Professora, só pode professor deixar para mim comigo não que eu está vou admitindo eles aparecendo. aqui. Pois é, tem alguém, para alguém aí está aparecendo que vocês podem admitir? Senhora, professora Zélia, Ah, o meu aqui tá aparecendo, então eu vou admitindo eles aqui. tá. Então admite a Ana Luísa aí, vamos ver. Tá admitindo já? Sim. Tá. Admite o Rafael, vamos ver.
Isso, muito bem. Então, está funcionando tudo direitinho. Você vai ficando atento aí para ir adicionando a turma que vai chegando, né? Hoje nós já somos 50 alunos aí na turma, na nossa aula, falta muita gente ainda, então acredito que vários ainda vão estar chegando, né? Um pouquinho atrasado, mas ainda estão chegando. Então, fica atento aí para ir adicionando. E eu vou compartilhar com os senhores Ok. o slide do assunto que nós vamos trabalhar hoje, porque eu acho que é bem interessante vocês estarem vendo as fórmulas. Bom, então aqui começa então a parte do slide relativa à nossa aula de hoje, que vai inicialmente falar sobre os combustíveis fósseis e depois nós vamos falar sobre as questões socioambientais, as transformações, as mudanças que houve na sociedade, na economia, né, no meio ambiente, a partir, então, da larga exploração, né, e uso desses combustíveis fósseis, bem como as inovações tecnológicas que o tempo todo chegam para o nosso uso e, assim, traz muito mais bem-estar, né, conforto para todos nós, soluções para inúmeros problemas, mas que também pode trazer inúmeras outras complicações, problemas ambientais, doenças, e assim segue adiante, né? Sem contar que combustíveis fósseis é uma fonte de energia não renovável, afinal de contas, durou uns milhares de anos para que o combustível fóssil, seja ele do petróleo ou do carvão, se formasse lá no meio das rochas sedimentares. Isso durou muitos e muitos anos, milhares de anos. E a nossa geração não alcançaria, esperando para que novos petróleos, novos carvões fossem criados já na nossa geração. Isso não é possível, já que demora milhares de anos. Uma vez que esse que já está formado lá se acaba, então nós vamos ficar sem por agora. Vai demorar uns milhares de anos para se formar novamente. Por isso mesmo a gente fala, então, que é uma fonte esgotável, né, que vai se acabar. Professora, Sim. tem alunos esperando no lobby querendo entrar e eu também não consigo ver a tela, tá preto. Vocês não estão vendo o slide? Eu não. Ou estão vendo? Eu estou vendo. Eu também estou vendo. Eu também tô vendo, professor. também estou vendo, professor. Quem ainda está com a tela preta, eu acredito que é porque a internet pode estar um pouquinho lenta. Tá? Pode estar acontecendo isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui eu não vejo ninguém esperando, tá? Para mim, ó, agora que entrou a Sofia, é a única que estaria esperando. É porque ficava saindo e entrando toda hora. Tá, então para mim não está aparecendo mais ninguém que esteja esperando. Não, é porque realmente demora mais. Quando eu aperto aqui, por exemplo, Gabriel, admitir. Aí demora mais ou menos uns 5 segundos para ele entrar, entendeu? Isso, é um instantezinho. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui no slide. Vai admitindo quem for chegando e a gente vai seguindo adiante com a nossa aula. Olha, esse slide que está aparecendo aqui, os senhores já tinham visto, a gente já tinha lido ele na última aula. Eu voltei nele hoje justamente por causa das fórmulas químicas. Então, vamos lá. Olha, eu vou passar o cursor em cima aqui das estruturinhas, que são as fórmulas químicas das substâncias, tá? Então, aqui, ó, H2O é a fórmula da água. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nós estamos falando agora, moléculas são formadas por átomos. Átomos de quê? No caso da água, átomos de hidrogênio e de oxigênio. 2 elementos químicos diferentes. O gás carbônico, que é CO2. Também isso aqui, CO2, é uma molécula. Molécula de quê? De gás carbônico. Ela é formada por quais elementos químicos? Átomos de quê? Átomo de carbono
e átomos de oxigênio. É um carbono e 2 oxigênio. Muito bem. A planta, por sua vez... Nossa, a cachorrada dos vizinhos aqui resolveu ficar bravo. É verdade, não tô nem te ouvindo direito, professor. Tá atrapalhando aqui. Bom, mas vamos lá então. Dê uma acalmada. As plantas, por sua vez, vão utilizar a água, moléculas de água, que são absorvidas pela raiz da planta, e essa água vai entrar pela planta e vai se espalhar ao longo de toda a planta, independente se ela é uma plantinha rasteira no chão ou árvores de grandes alturas, muitos metros de altura, não importa. Essa água vai espalhar dentro da planta. O gás carbônico, por sua vez, está no ar, né? Está aí na atmosfera. A planta consegue, então, absorver na folha parte desse gás carbônico que está aí na atmosfera e promove uma reação química, que a gente chama de fotossíntese. Quando ela faz fotossíntese, a água que se desmancha, o gás carbônico se desmancha e os átomos se organizam de uma maneira diferente, dando origem a uma molécula muito especial, que é essa aqui, ó, escrito em negrito aqui, ó, C6H12O6. Isto é uma molécula de glicose. Então, glicose é a principal substância produzida pela planta durante a fotossíntese. A glicose em si, ela tem um sabor doce. A sacarose também tem a mesma composição. Ela também é de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Justamente os elementos químicos que estavam na água e que estavam no gás carbônico. Só que olha só, a sacarose, que é o açúcar que a gente compra no supermercado, tem mais carbonos, tem mais hidrogênio, tem mais oxigênio, tá? Mas é a mesma composição em termos de quais elementos químicos que forma esse açúcar. Açúcar todo mundo já provou e sabe muito bem que tem o sabor bem doce. Mas nem tudo que é formado por esses elementos químicos tem sabor doce ou tem essa aparência, né? Por quê? Quando a gente fala na madeira, no papel, são formados por uma outra substância que se chama celulose. Celulose está lá na parede das células dos vegetais, de todos os vegetais também, inclusive das algas, né, que vivem lá dentro da água, e são formadas essas moléculas grandes, chamadas celulose, a partir de um montão de moléculas menores, que são as glicoses. Muitas glicoses coladas uma na outra, né, forma a celulose. E celulose, né, se você provar um pedacinho de madeira, você vai descobrir que não é doce, né? Açúcar tem a mesma composição, glicose tem a mesma composição química, mas não tem sabor doce, né? A celulose não tem esse sabor doce. Muito bem. Tá, e o que isso tem a ver com combustíveis fósseis? Assim, professora. Só para repetir de novo, glicose, alguma coisa? Tá, eu falei para vocês que tudo começa lá na fotossíntese, né? A planta vai pegar água, vai pegar gás carbônico. Essas duas substâncias contêm apenas 3 elementos químicos, que é o H, que é hidrogênio, o O, que é oxigênio, e C, que é carbono. Pega esses 2 elementos, né? Água e gás carbônico, mistura eles, vamos falar uma linguagem assim, bem simplificada, fazendo uma reação química onde essas 2 moléculas são desmanchadas e os átomos são organizados de novo de maneira diferente. É como você pegar uma palavra ou 2 palavras, desmanchar a palavra, separar as letrinhas e juntar as letrinhas de novo de outra maneira. Vai fazer outra palavra, usando as mesmas letras, né? Aqui, então, a planta com a fotossíntese vai desmanchar a água, desmanchar o gás carbônico e vai fazer a glicose. Isso é um primeiro passo, é o primeiro resultado da fotossíntese.
Mas dentro da planta pode ser produzido celulose, pode ser produzido a sacarose, que é o açúcar que está dentro da cana, né? Pode ser a frutose, que está nas frutas, e assim segue adiante, tá? Nesse caso, onde que eu quero chegar, então? Plantas e animais morrem e vão ser decompostos, tá? Mudando aqui o slide, o que vai acontecer? Essas plantas e animais, aos poucos, vão se decompondo e vão sendo também soterradas, né, pelo processo de sedimentação, ou seja, a terra, as rochas vão saindo de um lugar e carregadas pela água, pelo vento ou por algum fenômeno, vão sendo transportados de um lugar para outro. E soterrando esses animais e plantas mortos e ficando sob uma condição especial de temperatura e pressão, ao passar dos milhares de anos, vão se transformar em combustíveis fósseis. Tá, mas como assim? Analisa comigo. Combustíveis fósseis demorou milhões de anos para formar. A substância que estava lá dentro, lá dos animais, das plantas que estavam em decomposição, em sua grande maioria possuía carbono, hidrogênio e oxigênio, seja de animal, seja de planta. Ah, mas tem outros elementos também? Tem, é claro que tem. Tem o nitrogênio, né, formando as proteínas e mais um monte de outras substâncias e vários outros elementos químicos. Mas os principais são esses três: carbono, hidrogênio e oxigênio. Durante o processo de decomposição, o que vai acontecer? Aos poucos, essa matéria orgânica vai liberando, vai perdendo gás carbônico e vai perdendo água. E o que vai sobrando lá dentro, então, desse subsolo, que é um espaço junto às rochas sedimentares, né, que antes eram só sedimentos, com o passar do tempo, a compactação, vai virando rochas também. Ali vai formando, então, uma mistura de substâncias riquíssimo de hidrogênio e de carbono. Então quer dizer que os combustíveis fósseis têm como composição principal carbono e hidrogênio? Matou a charada, é isso mesmo, né? Acontece que esses combustíveis, então, eles levam o nome de hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos da presença do carbono. Então, os combustíveis fósseis, sua composição principal é com a presença de hidrogênio e a presença de carbono. De onde eles vieram? Vieram lá de uns milhares de anos atrás, de algumas plantas e de alguns animais que viveram. As plantas fizeram fotossíntese, pegaram água e gás carbônico, produziu glicose, animais comeram dessas plantas, e esse carbono com esse hidrogênio e esse oxigênio foi passando de um ser para o outro, e na medida que foram morrendo, foram se decompondo, foi perdendo oxigênio, foi perdendo água para o meio ambiente e foi ficando uma concentração de hidrogênio e carbono, que virou combustível fóssil. Ficou dúvida? Não, senhora. Tá fácil, não tá? Esse conteúdo é muito bom, eu gosto demais. Eu também gosto, professora. Que bom. Fala das plantas. Pois é. Então, quando a gente fala em combustíveis fósseis, nós vamos falar principalmente do carvão mineral e do petróleo. O petróleo, por sua vez, é uma mistura de vários tipos de hidrocarbonetos, né? De moléculas menores com pouquinhos carbonos ou moléculas grandes com muitos carbonos. Quando o petróleo bruto, aquele óleo escuro, bem escuro, pegajoso, grudento, é levado para uma refinaria de petróleo, lá eles vão tirando, né, vai separando essa mistura toda que está lá naquele barril de petróleo bruto e vai separando, tirando, por exemplo, vai ter vários tipos de substâncias que vai sair em forma de gases, por exemplo, o gás do botijão, da cozinha,
né? Aquele gás se chama gás butano, é um gás que tem a presença de 4 carbonos na molécula. Mas tem também o gás metano, que só tem 1 carbono, tem o gás propano, que tem 3, tem etano, que tem apenas 2, e assim segue. Dessas substâncias, ainda vamos, dessa mistura aí, vamos tirar a gasolina, vamos tirar o diesel, vamos tirar parte desses elementos depois em outra indústria, chamada indústria petroquímica, vai sofrendo transformação e vai produzir os vários tipos de plásticos, de borrachas, também produz vários tipos de tintas, medicamentos, enfim, são centenas, milhares de coisas produzidas a partir de moléculas que vão sendo separadas dessa mistura bruta que a gente chama de petróleo bruto, que é esse óleo escuro, pegajoso, grosso, né, que é tirado da natureza, que é o combustível ainda sem ser refinado. Combustível não, que é o petróleo sem ser refinado. Na medida que ele vai sendo refinado, então vai tirando, né, as parcelas das várias substâncias que servem para um montão de coisa, inclusive para fazer o asfalto, né? Uma boa parte do que se usa para fazer asfalto é retirado também, vamos dizer assim, depois que já tirou as outras moléculas mais leves, né, da gasolina, dos gases, do diesel, de lubrificantes e não sei mais o que, vamos falar assim, a borrinha, o restinho que sobrou lá no fundo do tacho, que assim, moléculas muito grandes de carbono, moléculas muito pesadas para evaporar, por assim dizer, que vai transformar, então, na massa asfáltica. Certo? Parece que vocês sumiram. Tá todo mundo aí? Sim. Que bom, então. Eu vou pôr vocês para ler um pouquinho, porque senão só eu fico falando, vocês vão cochilar por aí, né? Então, quem vai ser o primeiro que quer ler um pouquinho sobre carvão mineral? Eu posso ler? Eu, professora. Professora, eu posso Você divide, cada um lê um parágrafo. Pode começar. Posso começar? Pode ir. À medida que os materiais em processo de fossilização perdem água e oxigênio, ocorre paralelamente aumento da concentração de carbono, podendo originar o carvão mineral. Outro. Quem mais? Continua? Eu posso continuar? Sim? É o carvão mineral, né? Isso. O carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante na natureza, mas também é um dos mais poluentes, pois a sua combustão, além de liberar grande quantidade de gás carbônico, emite outros gases poluentes, como óxido de carbono, meu Deus, Óxido de enxofre. enxofre e óxido de nitrogênio. Continua. Pode continuar? Uhum. Esses poluentes, ao entrar em contato com a água presente na atmosfera, reagem formando substâncias ácidas, podendo originar a chuva ácida, que traz sérios prejuízos ao meio ambiente e aos seres vivos. Tá, muito bem. Vamos parar por aqui um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Muito bem, gente. O carvão mineral, então, ele foi formado a partir de plantas, principalmente, né? Árvores que foram soterradas e ficaram por aí aos milhares de anos. A água e o oxigênio foi saindo, né, dessa matéria, né, que estava lá sob pressão e temperaturas especiais durante esse tempão todo, e foi ficando essa matéria, então, super concentrada de carbono, né, que é o carvão. Tá, mas apesar de ser uma das grandes riquezas, por assim dizer, na natureza, né, é o combustível fóssil que mais existe na natureza, ele tem também os contratempos. Nós sabemos que
como fonte de energia, falando do mundo afora, não do Brasil, que o Brasil, a maior quantidade de energia é produzida, então, em hidrelétricas. Nós falamos isso até numa outra aula, né? E depois, em termos de combustível fóssil, o que mais usa é petróleo, né? Para movimentação de veículos, né? Veículos de passeio, de transporte, e outras máquinas pesadas por aí. Assim como grandes indústrias também são aquecidas, por assim dizer, principalmente com esse tipo de combustível fóssil. Mas, em se tratando de mundo, grande parte da energia, por exemplo, energia elétrica, é produzida a partir do consumo de carvão mineral, aquecendo, né, as grandes, digamos assim, usinas termoelétricas, né? Vai aquecer a água, vai queimar o carvão, vai aquecer a água, o vapor dessa água movimenta turbinas que transforma, então, esse calor e esse movimento da turbina em energia elétrica, certo? Mas o que acontece? Quando a gente queima esse carvão, lembra que queimar qualquer coisa automaticamente vai produzir gás carbônico. Nesse caso, como é um material riquíssimo de carbono, a gente vai queimar e automaticamente uma grande quantidade de gás carbônico vai para a atmosfera. No meio desse carvão tem algumas impurezas. Essas impurezas, quando queimadas, elas vão acabar liberando outros elementos químicos. Os dois principais, nesse caso, é o enxofre e o nitrogênio. Esses dois óxidos, quando sobe na atmosfera, né, são gases, sobem em forma de gases, eles vão combinar com as moléculas de água que estão lá na atmosfera, né, os vapores de água, e quando isso combina com a água, deixa de ser óxido, deixa de ser água e passa a ser ácido. Substâncias ácidas que eu acho que você já deve ter ouvido falar em situações de alguns lugares que aconteceu de ter chuva ácida. Quando tem uma chuva ácida, os problemas ambientais são enormes, né? Por quê? Porque vai deixar a água dos rios, dos lagos, das represas mais ácidas, vai matar muitos animais, né? Por causa dessa acidez, que eles não conseguem sobreviver nessa água com uma acidez maior. Vai destruir plantações, né? As plantas da natureza vão sentir por causa desse ácido sobre elas. Os solos vão ficar menos produtivos, porque vai ficar um solo Professora, mais isso ácido. também danifica as nossas ruas também, bem mais do que uma chuva normal por causa do ácido. Além das Isso. plantações também, né, professora? Sim, Porque se a chuva normal ela já faz os buracos, imagina uma chuva que ainda é ácida. E os rios também, por exemplo, se vai chover uma chuva ácida, os rios, por exemplo, se chover uma chuva ácida, a gente bebe água do rio. Aí a gente vai estar tomando uma água ácida praticamente. Isso, apesar de ter um controle dessa acidez quando a água é tratada lá, no nosso caso, na Saneago, né, na estação de tratamento. Tem um controle de acidez lá. Mas, veja só, gente, quando nós falamos desses ácidos e eles caem como chuva sobre superfícies metálicas, também ele vai corroer essas superfícies metálicas, causando ferrugem e outros problemas, né? Então, por aí vocês estão vendo o quanto esses gases, né, quando eliminado em grandes quantidades para a atmosfera, pode trazer danos grandiosos, prejuízos enormes. Então, aí vai afetar, só aqui nós já falamos, prejuízo econômico, prejuízo ambiental e prejuízo social. A partir do momento que a gente mexe no econômico e no ambiental, automaticamente a gente vai mexer no social. Uma sociedade com mais problemas, né? Onde tem mais problemas de econômicos, tem mais outros problemas que vai afetando também. Né? Onde tem pobreza, tem mais doenças, tem menos cuidados com a higiene, tem problemas psicológicos, por assim dizer, pelo sufoco que as pessoas passam, né, em busca de socorrer as necessidades básicas, né, do dia a dia, e assim vai indo. Uma série de transformações que vão acontecendo em nosso meio. Aí alguém vai falar assim,
Poxa, então esse carvão mineral é muito ruim. Não, ele tem benefícios e ele pode trazer prejuízos. Por isso, não pode ser usado assim, de qualquer jeito, né, em larga escala, sem se preocupar com o que vem depois. A gente tem que usar isso com uma certa restrição, com certos cuidados e com a ciência, com a tecnologia, buscar novos meios de gerar energia, porque o mundo precisa de energia para crescer, para desenvolver, para ter a economia, para ter a sociedade e assim por diante em desenvolvimento. Mas que sejam outros combustíveis que a gente possa estar buscando que traga menos poluição, que traga menos problemas ambientais, certo? Essa é a grande preocupação, então. Alguém pode ler o último parágrafo? Posso ler, professora? Pode. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, é responsável pelo aumento da temperatura global, que traz como consequência derretimento das coisas polares, elevação do nível do mar, risco de extinção de espécies e etc. Isso aí. Então, olha só, queimando carvão mineral, além de poder, então, estar poluindo o ar, causando o surgimento das chuvas ácidas, o gás carbônico, ele é gás estufa. Lembra que nós falamos já uns dias atrás, nas outras aulas, nós falamos sobre essa questão do efeito estufa, como que se forma, né? E esse efeito estufa, quando ele vem em quantidade maior, ou seja, temperaturas maior do que o normal para a superfície da Terra, vai causando danos. Um dos danos é esse, o derretimento das calotas polares. Quando esse derretimento desse gelo que está lá nos polos vai ficando, então, a água líquida, como é grande quantidade, vai fazer aumentar os níveis dos mares. Isso vai afetar também o índice de acidez normal da água dos oceanos. O que pode causar? Pode causar, por exemplo, morte de algumas espécies, né? Destruição, por exemplo, de alguns tipos de corais que vivem ali, né, e estão habituados a um certo índice de acidez, uma certa concentração salina também da água do mar. Quando muda muito, pode, então, acontecer também por causa da temperatura alterada, tanto nas águas quanto na superfície da terra, na superfície seca. Isso pode matar algumas espécies, seja ela espécie animal ou espécies vegetais. Muitas delas, inclusive, que a gente ainda nem estudou, que a gente ainda nem conhece direito, e às vezes já começa a entrar em declínio, em extinção, justamente por essas mudanças acentuadas da temperatura. Com a mudança, por isso tem etc. aí, não é só esse tipo de mudança que vai acontecer. Na medida em que a superfície da Terra vai sendo aquecida em excesso, né, por esse efeito chamado efeito estufa, aquecimento global, pode acontecer também um aumento do surgimento de furacões, né, que vai afetar. Vocês sabem que os furacões podem causar grandes problemas, né, para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente e assim por diante. Outra questão que pode acontecer é uma mudança no ciclo das chuvas. Em alguns lugares pode diminuir as chuvas, né, causar grandes secas. Em outros lugares que eram mais secos, pode de repente ter grandes enchentes, né, chuvas em excesso, causando danos também para os seres humanos ou a natureza em geral que está vivendo ali naquele determinado ambiente, certo? Então, tudo que a gente faz, tudo que o ser humano bota o dedinho fazendo alterações no meio ambiente, pode causar danos que revertem para a própria vida humana, né? Se a gente causa um dano por aí, não pense que o dano vai ficar lá só no ambiente. De uma maneira ou de outra, esse dano chega até o ser humano também. Vamos adiante? Alguém tem alguma pergunta? Professora, Sim.
tem uma aluna do 7º B que tá querendo entrar, mas só que ela não tá conseguindo. Não está conseguindo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo Fica ver entrando no lobby Peraí. toda hora. Aqui para mim, eu não estou vendo ninguém esperando, tá? Peraí um pouquinho, eu vou postar aqui para vocês o link da chamada, tá? Professora, qual vai ser a palavra-chave da chamada? Vou deixar vocês sugerir hoje, dentro do que nós estamos falando, qual seria a palavra mais indicada? Combustível. Combustível, professora. Combustível. Combustível. Então, a palavra-chave será combustível, ok? Tá aí o link, até 3 horas vocês podem fazer a chamada, tá? Tá livre aí para vocês. E a palavrinha-chave, então, será combustível, ok? Ah, só porque a mãe tá de... só por causa disso, mas fica passando bem... Tá, se mais alguém estiver entrando aí ainda, às vezes tem realmente alguém que está com problema para entrar aí, entrando, não tem problema não, vocês podem estar aceitando a pessoa, tá? Aceitando Professora, qual que é a palavra-chave? combustível, certo? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos continuar falando e vamos falar um pouquinho desse carvão ao longo da história. Quem agora vai ser o leitor? Posso ler de novo, professora? Se não tiver outro, pode ser. Pode ler, professora? Eu ainda não li. Então, professora. Também não li. Pode ir, professora? Eu tô sem certo. O carvão mineral teve um papel central nas transformações socioambientais que ocorreram a partir do século XIX, sendo uma das principais fontes de energia por trás da Revolução Industrial. O uso desse combustível fóssil impulsionou a industrialização e todas as suas consequências, modificando as estruturas econômicas, as relações de trabalho, a urbanização e os impactos no ambiente. Atualmente, o carvão mineral é mais utilizado para a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas e, apesar de causar impactos ambientais significativos, é a segunda fonte de energia mais utilizada mundialmente. Então, até eu já tinha falado sobre isso. E vamos voltar na história, então, né? Lá na disciplina de História, vocês já devem ter ouvido falar sobre Revolução Industrial. Já ouviram em algum momento falar sobre isso? Já ouvi, mas nós nunca entrou no assunto, professora. Nós só ouviu e nunca entrou bem no assunto. Não estudou ainda diretamente sobre o assunto, né? Professora, tá, alguém estudou? Sim, pode dizer? A palavra-chave é combustível, né? Sim. Ah, tá, obrigada. Tá, muito bem. Então, vamos lá. Gente, o carvão mineral, ele... Antigamente, né, do século XVIII, XIX, né, lá no começo do processo industrial, né, as indústrias começaram a nascer, né, as grandes indústrias, era ele, então, a maior fonte de energia utilizada para mover tudo quanto era tipo de máquina da época. Também para aquecer as grandes caldeiras, né, das grandes produções, de todo tipo de produção, por assim dizer, né? Até essa época aí, a maioria das coisas eram fabricadas, digamos assim, fabricadas no próprio lugar de consumo, eram poucas coisas que as pessoas consumiam que era fabricado em outros lugares e trazido, né? A maioria das coisas era natural, sem industrialização. É tudo feito de uma maneira bem simples. A partir desse período, então, que foram descobrindo, né, mais coisas no campo científico, no campo tecnológico, e foi aparecendo, então, as grandes fábricas, produção em larga escala de diversos tipos de coisas, né, de ferramentas, de roupas, máquinas,
remédios e mais um monte de outras coisas. Então, aí sim houve essa grande revolução industrial. A partir do momento dessa grande revolução industrial, houve também muitas mudanças, né? Muitas transformações, consequências, que a gente pode dizer que algumas são consequências muito boas e outras consequências nem tão boas, né? Professora, consequência boa, por exemplo. Eu não consigo acessar o chat. Não? Não. Tá. Eu vou colocar, então, daqui a pouquinho, vou colocar lá no grupo para vocês o link. Quem não consegue acessar o chat aí vai poder fazer. E qual vai ser a palavra-chave? Combustível. Certo? Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo para vocês poderem acessar. Quem não tiver acesso aí ao chat, tá? Então, vamos lá. Consequências boas que essa revolução industrial, que o uso desse carvão mineral trouxe. Por exemplo, um grande desenvolvimento na economia, né? Um desenvolvimento grande, uma riqueza. Os países, né, cresceram, né? Muita gente conseguiu melhor qualidade de vida, né? Que chega até hoje, né, para nós. Já imaginou a nossa vida sem as roupas que nós temos, sem os calçados, sem o tipo de casas que a gente tem, os transportes, os remédios, né, o acesso que a gente tem aos meios de comunicação? A vida seria bem difícil, né? E a tecnologia também, né, professora? Por exemplo, a gente fazia aula online há 10 anos atrás, por exemplo. Pois é, já imaginou como seria, né? Se a pandemia tivesse acontecido naquela época, como seria? Não tinha nada, né? Pois bem, então trouxe muitas consequências boas, mas trouxe também geração de novos tipos de emprego, né? Uma profissionalização, por assim dizer, mais estudos, né? Mais gente que acabou indo para as universidades se preparar melhor para abraçar novas profissões, novos campos de trabalho. Mas houve também muitos impactos ambientais, muitos problemas, muita destruição do meio ambiente, muita coisa ficou bem diferente, né? O ritmo de vida mudou por completo a partir, então, da Revolução Industrial, e a cada dia tem mudado mais ainda. Prova disso, isso que vocês estão vendo aí, falando sobre os meios de comunicação, né, e como seriam as aulas online há 10 anos atrás. Né? Professora, Oi. a Segunda Guerra Mundial faz parte dessas coisas? A Segunda Guerra Mundial veio bem depois da Revolução Industrial, tá? Ela terminou, se não me engano, por volta de 1942, mais ou menos aí, certo? Então, por causa que eu tenho um amigo que o vô dele viveu na Segunda Guerra Mundial. Pois é. Então, da Segunda Guerra Mundial, trouxe um monte de outros benefícios, mas assim, no campo do desenvolvimento na área de saúde, por exemplo. Foi nesse período que conseguiu descobrir um monte de antibióticos, a partir daí, né? Um monte de remédios para curar um monte de doenças que naquela época não eram curáveis, né? As pessoas morriam muito cedo porque não tinha remédio para curar um montão de doenças. E de lá para cá, então, conseguiu ter um avanço muito grande nessa área da medicina. Mas, assim, nessa época já tinha um grande desenvolvimento tecnológico, industrial. Porém, é nítido que de uns anos para cá, vamos dizer assim, dos anos 60 para cá, o quanto a tecnologia e a ciência desenvolveu. É gigantesco os passos que a ciência deu, né? Mas agora a gente tem que se preocupar mais ainda com o futuro das gerações. Por quê? Nós estamos numa sociedade muito consumista. Que seria isso? Que a gente aproveita que as coisas são de fácil acesso, porque tem tudo ali para você comprar, né? E a gente acaba consumindo muito mais do que de verdade a gente precisa. E assim nós estamos explorando os recursos da natureza, mais e mais, explorando a água, explorando os minérios, explorando tudo. E se a gente não cuidar,
der uma parada, uma barrada em tudo isso, vai chegar um ponto em que os nossos netos, os nossos bisnetos, ou talvez até os nossos próprios filhos, né? Vai passar necessidade, porque vai começar a faltar alguns recursos. Sim? Eu tô tentando fazer a chamada aqui, mas tem uma palavra-chave, qual é? Combustível. Professora, Sim? lá no chat tá uma bagunça, porque o José Antônio 7º-B começou a falar gasolina quando eu acho que o Ítalo perguntou qual que era a palavra-chave. Ele ficou falando gasolina e quando nós respondeu que era combustível. Então, uma bagunça no chat, os meninos falando que é combustível e ele falando é diesel S10, é combustível. É diesel comum. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando o chat. Por que estão fazendo isso? Né? E preste atenção, então. Quem está na aula, automaticamente vai estar me ouvindo. Espero, né? A palavra-chave é combustível. Certo? Não precisa ficar brincando no chat. Quando vocês ficam se dispersando aí no chat, automaticamente vocês estão perdendo o fio da meada do que nós estamos estudando. Isso é prejuízo para todo mundo. Sem contar que começam a falar do que não precisa falar e acaba atrapalhando todo mundo, né? Eu vou colocar de novo aí, ó, o link da chamada, né? E não precisa ficar com esse conversê todo aí no chat, não. Tá? Vamos cortar isso aí. Daqui a pouco eu vou colocar, então, lá para quem não consegue fazer aí pelo chat, a fazer a chamada, eu vou colocar lá no zap do grupo, tá? Vamos lá, então, vamos seguir adiante aqui. Ainda temos algumas coisas a mais ainda para ver. Bom, vamos falar um pouco também do petróleo. Nós falamos muito do carvão e todas essas mudanças, né, com a Revolução Industrial. Vamos falar um pouco do petróleo também. Quem agora gostaria de ler? Posso ler? Eu ainda não li. Professora, Gabriel Al, 7º-B. Então vai, leia. Petróleo. O termo petróleo deriva o latim petrus, pedra, é o óleo, ou seja, o óleo da pedra, em razão de petróleo ser encontrado em meio de rochas geralmente sedimentares. Os diferentes produtos do petróleo são utilizados como lubrificantes, solventes, materiais de pavimentação e combustíveis. Entre os combustíveis mais conhecidos estão a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás natural. É o GLP. A sigla GLP significa gás liquefeito de petróleo, gás de uso doméstico industrial. Atualmente, esse gás é também usado como combustível em automóveis. Quando os combustíveis líquidos, a gasolina, o querosene e o óleo diesel, eles representam cerca de 30% do suprimento total de energia de todo o mundo, sendo que a gasolina é um dos combustíveis mais amplamente utilizados, especialmente para a movimentação de carros. Já o óleo diesel é muito empregado como combustível, principalmente em máquinas pesadas e caminhões. Isso, então vamos lá. A palavra petróleo, né, deriva de duas outras palavrinhas. Petrus significa pedra, é uma palavra em latim, petrus. E oleum também é em latim, que significa óleo. Então, juntando as duas palavrinhas, deu óleo da pedra. Por que óleo da pedra? Porque ele é normalmente encontrado entre as rochas sedimentares, certo? Então, entre as pedras, por assim dizer, tá? Esse produto, então, como eu já tinha falado no começo da aula, né, o petróleo bruto, ele é utilizado, né, passando por um processo de refinação, né, nas refinarias de petróleo, onde é separadas várias substâncias que estão nele. Petróleo bruto é uma mistura de um montão de substância, uma mistura de substância que a gente chama de hidrocarbonetos, substâncias formadas basicamente de carbono e hidrogênio. Beleza. Quando refinado, então, tira várias
vários componentes que servem para várias coisas diferentes, entre elas. Alguns tipos vai servir para ser usado como lubrificante, outros podem ser solventes, outros ainda usados para pavimentação, que é o caso de fazer asfalto, outros como combustíveis, que é o caso da gasolina, do querosene, do óleo diesel. Isso nós estamos falando das substâncias, do caso do combustível líquido. Se nós falarmos do combustível gasoso, tem o gás metano, né, que pode ser usado também em vários processos, como combustível de algumas máquinas ou industrial, e também o GLP, G de gás, L de liquefeito, P de petróleo, que é o gás de cozinha. O gás de cozinha tanto é usado para movimentar, aquecer as panelas para a gente fazer comida, como é usado também em processos industriais. E hoje tem veículos que são movidos também com esse tipo de gás. Com relação à gasolina, a gasolina é muitíssimo utilizada nos carros de passeio, mas pode ser utilizado também em outros tipos de veículo, né? A grande maioria dos veículos são movidos a gasolina, né? Que alguns, né? Hoje a maioria é flex, tanto pode usar gasolina quanto pode usar o álcool. O diesel, normalmente ele é utilizado para motores mais pesados, né? Que precisa de grande força, que é no caso dos caminhões, de vários tipos de ônibus, retroescavadeira, tratores, máquinas pesadas, certo? Então, aí está uma classificação e os vários tipos de uso desses derivados do petróleo. Tá, mas e tudo que tira do petróleo é combustível? Não. Tem uma parcela de materiais que são usados para outras coisas, como, por exemplo, para fazer plástico. E a gente sabe que plástico também existe de vários tipos, né? Um plástico de uma sacolinha é bem diferente do plástico usado para fazer uma bacia, por exemplo, ou ainda para fazer um para-choque de carros, né? Então, tem vários tipos de plástico. Tem o PVC, esse PVC que é usado para fazer forro nas casas, tem o isopor, tem a borracha sintética, tem um monte de coisas, né? Tudo derivado do petróleo. Fora isso, ainda tem vários componentes tirados daí que são usados também na indústria farmacêutica, tá? Então, ou de cosméticos. Então, tem uma quantidade enorme de substâncias, de materiais produzidos a partir, então, do uso do petróleo. Aí vocês imaginem, então, a nossa vida quando o petróleo acabar. Se diz que o petróleo não vai chegar lá em 2050. Até lá, já deve ter acabado as reservas de petróleo. E aí, o que nós vamos usar para suprir essas necessidades de tantas coisas que nós temos hoje, feitas a partir do petróleo? Vocês já pararam para imaginar que hoje a maioria das coisas que a gente compra no supermercado vem com algum tipo de plástico como embalagem? Mas, igual, professora, o combustível não vai ser um problema, né? Já que estão começando a desenvolver os carros que não são a combustão, por exemplo, os carros da Tesla. Então, aí já é um problema a menos. Isso, mas ainda tem que avançar muito, porque tem que substituir muitas outras coisas que a gente usa no dia a dia, que é feito de... É verdade. Uma prateleira do supermercado, você vai descobrir que a grande maioria tem alguma parcela de plástico ou de borracha. Nem que Pois seja... professora, o povo tinha que conscientizar, por exemplo, se eu vou no mercado, eu vou comprar pouca coisa, eu levo uma sacola que eu tenho em casa, por exemplo, eu posso fazer sacola de papel. Uhum. Olha, antigamente, eu vou dizer, assim, há uns 40 anos atrás. Há uns 40 anos atrás, basicamente, você não via sacolinha, não existia sacolinha. Você ia, né, numa loja de roupas, por exemplo, você fazia suas compras e você saía com um pacote embrulhado em papel e amarrado de cordinhas, de barbante. Se você fosse na padaria cedo, você vai comprar o pão. O pão vinha enrolado em um papel
ou dentro de um saquinho feito de papel. E assim por diante. E aí as coisas foram mudando. Você ia comprar um pedaço de carne, né? Ia no açougue. Essa carne também vinha embrulhada em um papel, por assim dizer. Ou você tinha que levar a vasilha. Você ia comprar óleo, você não comprava as garrafinhas de óleo. Você tinha que levar a sua vasilha para buscar o óleo. O óleo vinha em barris grandes, tipo de 200 litros. Você chegava lá no mercado e falava, eu quero comprar 5 litros de óleo, 10 litros de óleo. E a máquina media para você e colocava na sua vasilha. Antigamente era assim. Hoje não, né? Tem alguém com o microfone fazendo barulho? Sem contar, professora, que antigamente usava muito a gordura do porco, né? Por exemplo. Antigamente usava mais era a gordura do porco, né? Por exemplo, a carne do porco, não usava tanto óleo. Mas hoje também, João Vitor, usa muito. Usa, mas o que eu quero dizer para vocês... Não, eu tô falando igual, que antigamente usava mais do que hoje, isso é fato. Mas, professor, também... Tá dando interferência, muita interferência. Cuidado aí com os microfones. Ó, cuidado com os microfones. Tem um microfone extra ligado aí. Pois bem, gente, o que eu quero dizer, então, é que hoje, de algum modo, nós somos dependentes do petróleo pelo tanto que a gente explora coisas feitas de algum derivado de petróleo. Tá? É nesse ponto que eu quero chegar. Vamos mais adiante. Quem lê agora? Posso ler? Pode. Posso ler? A queima de combustíveis fósseis, tanto do carvão mineral quanto dos derivados do petróleo, libera poluentes responsáveis por sérios comprometimentos à saúde e ao meio ambiente, considerando o longo processo de formação na ordem de milhões de anos. Os combustíveis fósseis são considerados fontes de energia não renováveis. Esse fato, associado às consequências de seu uso, tem levado pesquisadores a buscar novas fontes de energia que sejam eficientes e que causem pouco ou nenhum impacto ambiental. Isso, então, aí é que está a grande preocupação nossa, então, da ciência e da tecnologia, em desenvolver, né, materiais, né, e tecnologias que possam fazer o mínimo de estragos na natureza e trazer o mínimo de estragos também para a nossa saúde. E no Brasil nós temos, né, o texto que você vai ler agora, vou até deixar vocês lerem, senão fica sem graça depois. Pode ler, depois eu conto. Deixa eu, professora. Pode ler. A queima de combustíveis fósseis, tanto de carvão mineral quanto dos derivados do petróleo, libera poluentes responsáveis... Segundo parágrafo. Tá. No Brasil, uma solução que tem sido utilizada como alternativa para a gasolina é o etanol, combustível obtido pela fermentação da cana-de-açúcar. Outra grande área em desenvolvimento atual é a produção e comercialização de veículos elétricos, tanto automóveis como caminhões e transportes coletivos. Polui bem menos a atmosfera. Isso, só que tem um porém até nossos dias. Esses veículos elétricos ainda têm um alto custo e, portanto, não estão ainda no mercado acessível, digamos assim, à maioria da população. Né? Então, ainda é um sonho nosso, mas ainda está em desenvolvimento, né? Ainda não chegou para todo mundo ainda. E no caso do álcool, que é uma substituição da gasolina, o álcool é uma fonte renovável, porque a cana-de-açúcar, dentro de menos de 2 anos que você plantou e ela cresceu, ela já pode ser colhida e fabricar mais álcool. Então, é rápido, né, o ciclo de produção, né, o plantio, a produção, né, o álcool, você plantar de novo, logo você vai ter outra safra de cana e assim por diante. Sem contar que a molécula de álcool, quando ela é queimada, ela vai produzir menos gás carbônico do que a queima de uma molécula de gasolina, certo? Vou fazer uma continha básica para vocês, tá? Vou até sentar aqui um pouquinho, eu gostaria de vê-los. Espera aí que eu vou deixar de compartilhar só para ver vocês aqui um pouquinho. Tá, voltamos aqui então. Bom, gente, uma molécula de gasolina, só para vocês terem uma noção, tem
5 a 7 átomos de carbono. Lembra que uma molécula de gás carbônico é CO2. Então, tem um carbono e 2 oxigênio. Então, se eu tiver 7 carbonos, quantas moléculas de gás carbônico eu vou conseguir produzir? No caso, 7. 7. Muito bem, já que cada gás carbônico precisa de um. Se eu tenho 7 carbonos disponíveis, cada vez que eu queimo uma molécula de gasolina, já que tiver 7, vai ser 7 gás carbônico que está aí na natureza. Beleza, então com uma molécula de gasolina. Agora vamos para o álcool. Álcool, cada molécula de álcool tem apenas 2 carbonos. Então, para cada molécula de álcool que eu queimar, eu vou conseguir produzir quantos gás carbônicos? 2. Só 2. Então, tá vendo só que vai produzir bem menos poluentes? Então, aí que está a questão. Foi uma boa escolha, né, ter criado, então, inventado o álcool e utilizado, então, como combustível, porque ele realmente é menos poluente, sem contar que é uma fonte renovável. Isso foi mais do que positivo. No Brasil, o álcool é produzido a partir da cana. Em outros países, né, que é importante a gente lembrar que o álcool funciona bem em países quentes, em lugares que é muito frio, ele não queima com facilidade, né, tem uma dificuldade para os motores funcionar bem, tá? Então, ele funciona muito bem em lugares que são quentes. Por isso, o Brasil se deu muito bem com o álcool. Quando a gente fala em outros países, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o álcool produzido lá ou é feito a partir do milho ou arroz fermentado. O que foi? Tem pessoas esperando no lobby. Aqui tá aparecendo. Ah, deixa-me ver aqui. Se eu tô vendo alguém. Tem a Ana Francisca. Tô vendo a Ana Francisca aqui. Mais ninguém. Não vi mais ninguém esperando aqui, não. Tá falando aqui perto das figurinhas, tá falando que tem 2 pessoinhas, mas não tem, não aparece quem são. Não dá para ver. Tá, muito bem. Pessoal, então, ficou entendida essa questão? Por que, assim, quimicamente falando, por que que o álcool polui menos do que a gasolina? Entendi. Entenderam, né? Não é difícil de entender. Isso, pela quantidade de carbonos que tem na molécula, dá para a gente entender que álcool vai produzir menos gás carbônico do que a gasolina. Voltar lá na mais ou menos 3 vezes. É, por aí, mais ou menos. Tá, então, vamos lá. Próximo parágrafo, último aqui, por serem. Posso ler? Pode. Peraí, professora, não tá apresentando ainda. Tá sim. Não tá apresentando, tá? Ela tá preta. Tá preta? Não apareceu para você? Para mim tá, professora, eu posso ler? Pode. Enquanto não apareceu para ele, vai lendo aí. Por serem a principal fonte de energia do mundo atual, petróleo e seus derivados são extremamente relevantes para a política e a economia mundial. As variações... Professora, tem o microfone ligado, tá fazendo um ruído. Tem. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse caso, gente. Deixa eu ver quem que poderia estar com esse microfone ligado aqui. Felipe, é você? Eu não sou professora por causa que eu que estava lendo. Você que estava lendo. Tá. E Eu vou começou achar quem é o microfone que está aqui só atrapalhando. Eu vou achar esse microfone. Agora eu vou achar de quem ele é. Tá, vamos continuar a aula. Se ele continuar fazendo barulho aqui, eu vou descobrir quem ele é, que eu já estou chegando nele aqui. E A senhora não pode falar, professora. Aí, o que a senhora acha? Não, eu estou olhando na lista aqui, eu não vou falar não. Vou falar lá no comando, né? Falar lá no disciplinar, que aí nós vamos resolver esse caso. Nós estamos pedindo, a pessoa não está importando, está atrapalhando a aula o tempo todo. Então, vamos lá. Continue a leitura, por favor.
por serem derivados, são extremamente relevantes para a política e a economia mundial. As variações na extração e produção influenciam a economia de muitos países. Além disso, por apresentar essa importância, muitos conflitos e guerras das últimas décadas estão relacionados às questões associadas à extração e comercialização desse combustível fóssil. Beleza. Ô, Gente, professora, professor, se eu não me engano, tem um desenho que fala mais ou menos como que há duas famílias que eles brigam por petróleo, não é? tem aqueles países lá do Oriente Médio, a maioria, as guerras são movidas por causa da questão econômica voltada para o petróleo, né? É disputa de espaço porque são regiões riquíssimas de petróleo. O petróleo, ele influencia, sim, muito na economia, na política, porque tem lá, em termos de política, tem lá a formação dos grupos de aliados, né, que um apoia o outro, né, e tudo, claro, que casadinho com a situação econômica, né, e o petróleo, então, acaba influenciando, assim, de um modo geral, a economia de vários países, justamente porque é uma das fontes de maior riqueza de muitos países, né? No Brasil, nós temos vários lugares de extração de petróleo, né? A Petrobras hoje foi assim, nós estamos vendo já há um bom tempo falando sobre o quanto tem nossos governantes roubado, né, dessa riqueza que é nossa, é riqueza do Brasil, né? E assim segue por muitos e muitos outros países por aí, né? Na Bolívia também tem uma grande produção de petróleo, e lá vocês sabem também que tem muitos problemas econômicos e sociais também, e assim segue por vários e vários países, né? O petróleo influencia, sim, e diretamente essa questão política, essa questão econômica, mas não só. Porque se é a partir desse petróleo também que chega para nós tantos e tantos benefícios, né, com relação à tecnologia, produção de energia, recursos que trazem bem-estar, né, comodidade para todos nós, então nós podemos dizer que traz também muitas coisas positivas, mas infelizmente tem milhares de pessoas, né, morrendo numa guerra declarada diretamente ou não. Por quê? Quando começa, então, muitas situações políticas, acaba tendo também muitos problemas sociais, né? De um lado, muita miséria, de outro, poucos ricos, e assim vai indo, né? Então, sempre tem problemas misturados em toda essa situação. E no meio de uma guerra, sempre tem um monte de inocentes que acaba perdendo a vida por causa que tem outros brigando, né? E aí eles não querem saber para onde que está indo, né, como diz o tiro do canhão, eles não querem saber em quem está acertando, eles querem saber que está guerreando. E assim, infelizmente, muitas pessoas se tornam vítimas de uma situação que às vezes diretamente não tem nem nada a ver, uma coisa com a outra. Mas é sim o petróleo um dos grandes motivos de desenvolvimento, mas também de problemas sociais, políticos, econômicos, ambientais. Assim, professora, primeiro eu não estou vendo a imagem. E na internet só não colocou? Imagem não, só o texto. Então, eu não estou vendo o texto, não. Não tá vendo? Tá, eu vou não, fazer o... Mas assim, a minha internet, ela tá normalzinha, professora. Tá, eu vou fazer assim, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Pronto, você viu a tela normal agora? Sim, agora eu tô vendo os alunos. Tá, então eu vou compartilhar novamente, quem sabe você consegue ver. Professora? Ok. Aquela atividade que a senhora mandou não agora para lugar nenhum. Tá, aquela atividade, nós não vamos conseguir fazer ela. Eu quero terminar de fazer isso aqui, tá? Tem mais 2 slides só. Eu quero terminar, nós ainda temos 6 minutinhos da nossa aula, dá tempo. Nós vamos terminar isso aqui, e aí para amanhã nós trabalhamos a atividade, pode ser? Professora, agora eu tô vendo, eu posso ler? Mas a senhora não deu intervalo, professora.
Pois é, então nós temos menos tempo ainda. Vamos terminar bem rapidinho isso aqui, que nós já falamos muito da questão socioeconômica. Falta só 1 minuto, professora. Sim, então vamos lá, bem rapidinho. Questões econômicas e socioambientais. As máquinas térmicas e as máquinas de outras modalidades são importantes para o desenvolvimento industrial e de outros setores, como a medicina, a comunicação, o transporte e a agropecuária, repercutindo diretamente na qualidade de vida de todos nós. Tá, O desenvolvimento... Parou. Gente, como nós não tivemos, então, aqueles 5 minutinhos no meio da aula, eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Na aula de amanhã, nós vamos falar sobre esse problema, né, essas questões econômicas e socioambientais, tá? E aí fica, então, para vocês ir pensando um pouquinho no que essas máquinas térmicas contribuíram, por exemplo, aí está falando assim, ó, no desenvolvimento industrial e outros setores, como medicina, comunicação, transporte, agropecuária. Fica uma perguntinha para vocês. Pense, quais outras máquinas que se desenvolveram a partir de aí que traz benefício nesses campos aí que nós citamos agora, certo? Eu vou tirar aqui o slide novamente, tá? Vou colocar para vocês agora o link da chamada para quem não conseguiu ver no chat. Eu vou colocar lá no grupo, vocês têm até 3 horas ainda, que dá tempo ainda de fazer a chamada. Não esqueçam de que a palavrinha-chave é combustível. Ontem até eu fiquei rindo depois, porque numa outra aula eu falei qual que era a palavra-chave, teve gente que colocou coisa que não tinha nada a ver, né? Significa que também não prestou atenção em nadinha do que nós falamos. Então, combustível é a nossa palavrinha-chave. Gente, ó, um beijão no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Não precisa cuidar da tarefa por agora. Amanhã nós terminamos o assunto e falamos sobre a tarefa. Tá bom? Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Vou colocar lá para vocês fazerem a chamada quem não conseguiu. Professora, tem aula-chave? Ah, quer dizer, olha. Tem o quê? Palavra-chave? Palavra-chave. Palavra-chave é combustível. Combustível, ok. Isso. Já estava falando aula-chave. Aula-chave? Meu Deus do céu. Teve menino que ontem na aula, na chamada de ontem de uma outra turma, colocou como palavra-chave o próprio nome. Ai, Jesus. Professora, quem sabe aí? Colocar. Hã? Professora, qual a palavra-chave? Tem a resposta aqui da Roberta. Deixa eu ver o que a Roberta respondeu. Tá? É uma avaliação diagnóstica. Vou pôr ela para falar. Não sei se vocês conseguem ouvir. Professora? Professora? Ouviram? Professora, qual a palavra-chave? Combustível. Vou pôr aqui no grupão do 7º ano. Tá, para você. Professor? Oi. Professora, sabe o que meu pai usa álcool no carro dele? Barato. Barato, mas mesmo assim tá muito caro, né? Tchau, professor. Tô colocando aqui, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau. Com Deus. Tá postado aí para vocês. Quem quiser utilizar do link que tá lá no Zap, tá? Quem não conseguiu aí pelo chat, pode ir lá.